Queridos irmãos, graça e paz. Nosso Deus, esse Deus grande, majestoso, misericordioso, benigno, a Ele, somente a Ele nós tributamos todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nós louvemos e exaltemos sempre o nome do Senhor Jesus. E como nossa irmã Adriana orou aqui, que privilégio, queridos irmãos, pertencermos ao reino de Deus, que privilégio sermos filhos de Deus, que privilégio nessa noite podermos nos reunir para louvar o seu nome sem que ele fulmine a nossa vida. Pelo contrário, ele receba a nossa adoração e seja agradável a ele, não porque haja algo ou havia algo bom no nosso coração, mas por causa da obra de Cristo Jesus imputada, aplicada em nossas vidas. Então, louvado seja o nome do nosso Deus, exaltado sempre seja o Senhor das nossas vidas. Queridos, alegria estar aqui com os irmãos hoje à noite, nesse momento presencial, e eu fico feliz porque nós temos tido que administrar a quantidade de pessoas aqui na igreja e os irmãos desejosos de vir, na expectativa de sempre estar aqui presente. Isso tem alegrado profundamente o meu coração, a certeza de que os irmãos têm desejado, têm ansiado por esse momento presencial, e como é bom ver isso, esse anseio, esse desejo de cada um dos irmãos. Pena que a gente ainda não possa liberar geral, no sentido de ter todos os nossos bancos preenchidos, cheios, como nós fazíamos outrora, mas, por outro lado, ver a presença dos irmãos, o retorno a cada dia dos irmãos a essa vida comunitária, essa vida congregacional. Então, nossa gratidão ao Senhor e também aos queridos que nos acompanham virtualmente pelo YouTube, pelo Facebook. Nós temos aí alguns acessos, em torno de 45 acessos entre Facebook e YouTube, e nós também cumprimentamos a todos os irmãos e amigos que nos acompanham virtualmente. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Colossenses, daremos continuidade à nossa exposição nessa carta. Colossenses, capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 12, e nos estenderemos até o capítulo 1, aliás, até o capítulo 4, versículo 1. Então, nós pegaremos toda essa parte de texto para a nossa meditação e edificação nessa noite. Todos os irmãos encontraram? Vamos ler juntos, a uma só voz, vamos lá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Capítulo 4, versículo 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Vamos orar, queridos. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio que o Senhor nos concede de aqui nos encontrarmos para louvar o teu nome, para declarar que tu és de fato grande, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Queremos invocar a tua iluminação nesse instante, para que a tua palavra penetre profundamente o nosso coração e provoque a mudança e a transformação que somente o teu Espírito e a tua palavra podem fazer. É isso, ó Pai, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero começar a nossa meditação e eu quero começar chamando a sua atenção para um questionamento importante. E o questionamento que eu faria aqui de forma introdutória é: o que é a vida cristã? Se você pudesse, em pouquíssimas palavras, em breves palavras, um curto texto, descrever ou responder a essa pergunta: o que é a vida cristã? O que eu e você responderíamos? E talvez você possa de imediato pensar assim: não, pastor, eu não teria uma resposta pronta para essa pergunta, para esse questionamento. Mas a verdade é que temos. A verdade é que se eu entregasse hoje à noite uma folhinha para cada um que está aqui presente, ou pedisse a você que nos acompanha virtualmente para escrever ou para relatar o que é um cristão, o que é a vida cristã, certamente nós teríamos alguma resposta. E eu digo que nós teríamos pelo fato de que com muita naturalidade, nós olhamos para outras pessoas muitas vezes, diagnosticamos os seus comportamentos e imediatamente dizemos: isso lá é um cristão? Isso lá é um crente? Porque quem procede desta ou desta outra forma aqui não é um cristão. Então, nós naturalmente temos uma resposta pronta para essa pergunta. Eu e você hoje à noite, com muita rapidez, responderíamos o que é a vida cristã, pelo simples fato de que nós sabemos identificar no outro se ele é ou não um cristão através dos seus comportamentos. Tim Keller, ele falando um pouco sobre a renovação espiritual por meio do Evangelho,
Ele disse, queridos irmãos, que quando há um avivamento, quando há uma renovação, não produzida por homens, mas produzida pelo Espírito Santo de Deus, algumas coisas acontecem, e dentre elas, Tim Keller diz que cristãos nominais se convertem, cristãos letárgicos e fracos tornam-se fortes, e não cristãos são atraídos para a nova e encantadora Igreja de Cristo. Então, quando há, queridos irmãos, de fato um avivamento, um renovo espiritual, uma visitação soberana, sobrenatural do Espírito de Deus na vida da sua igreja, cristãos nominais deixam de ser cristãos nominais. Cristãos apáticos, indiferentes, letárgicos, fracos, tornam-se fortes. E não cristãos são chamados à nova e encantadora Igreja de Cristo. A renovação pelo Evangelho, queridos, aflora aquilo que marca a vida de um discípulo de Cristo. A renovação pelo Evangelho manifesta aquilo que faz com que o outro identifique se somos ou não verdadeiros cristãos, verdadeiros discípulos de Cristo. E o que é que uma renovação espiritual aflora em nossa vida? Virtudes, comportamentos, ações. E não poderia ser diferente alguém avivado exibir as virtudes em sua vida, porque é justamente aquilo que Jesus fez e disse que os seus discípulos fariam. Quando os cristãos foram identificados ou chamados de cristãos, eles estavam nada mais, nada menos do que vivendo conforme Jesus viveu. Eles estavam andando no caminho, eles estavam tendo comportamentos, ações, perspectivas de vida semelhantes àquela que Jesus teve durante os seus 3 anos de ministério. E é pensando nisso, queridos, que eu queria chamar a sua atenção para que hoje à noite a gente medite sobre o seguinte tema: a vida cristã é virtuosa. E a vida cristã é virtuosa, em primeiro lugar, na relação interpessoal. E eu quero agora que você olhe comigo para o texto. Nos diz, os versículos 12 a 17, inclusive, texto que nós tratamos um pouco dele na semana passada. Paulo, como eu disse aos irmãos, vem agora nesse capítulo de número 3 e 4, tratar de forma muito prática sobre as implicações da união com Cristo, as implicações da conexão com Cristo. Porque, na perspectiva de Paulo, não basta apenas dizer, é necessário também viver conectado a Cristo. E é interessante que eu disse aqui aos irmãos que Paulo utiliza uma metáfora muito interessante e muito prática para aquela época e é para os nossos dias. A metáfora de tirar uma roupa e vestir uma outra roupa. Essa é a metáfora que o apóstolo Paulo utiliza aqui, uma comparação. Paulo diz, olha, da mesma maneira que você, quando tem uma roupa suja, fedendo pelo suor, ou, no nosso contexto hoje, temerosos, de que esteja contaminada pelo Covid, pelo coronavírus, quando você chega em sua casa, a sua atitude é tirar aquela roupa, é colocá-la para lavar.
E quando a roupa está inapropriada para o uso, você tem a obrigação de descartá-la. E ao mesmo tempo você vai procurar uma roupa limpa, cheirosa, perfumada, para você vestir, para você usar. E Paulo usa, queridos irmãos, a metáfora, a comparação da roupa suja para se referir à velha natureza. E a roupa limpa para se referir à nova natureza. E aí Paulo naturalmente entende que a velha natureza traz essa ideia de uma roupa suja, imunda, inapropriada para o uso, totalmente descartável. Mas ao mesmo tempo a roupa limpa, perfumada, alvejada pelo sangue do Cordeiro de Deus. É uma roupa apropriada para aqueles que foram eleitos por Deus, que foram chamados por Deus, que estão conectados com Deus. E é interessante, queridos, que Paulo entende, e esse texto especialmente nos mostra que essa conexão com Cristo, essa união com Cristo, afeta diretamente as relações. E a primeira relação aqui é com o próximo, é com o semelhante. Semana passada, quando a gente tratou um pouco sobre esse texto, eu citei o reverendo Augustus, que ele trata sobre blocos. Mas eu queria, nessa agora oportunidade, pensar muito mais na ideia de uma vestimenta, que é o que Paulo então trabalha. Qual é a roupa que um discípulo de Cristo tem que vestir? Qual é a vestimenta que ele deve utilizar no seu dia a dia? Olhe para o texto comigo, e a gente vai perceber que a primeira parte aí que Paulo vai dizer é que o discípulo de Cristo, ele precisa estar vestido de ternos afetos de misericórdia. Versículo de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de quê, queridos? Vamos ler juntos? De ternos afetos de misericórdia. Vista-se de misericórdia. Segunda, qual é a outra parte aí, ou que faz parte dessa vestimenta do discípulo de Cristo? Versículo 12 ainda, vamos juntos agora? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, além de misericórdia, de que mais? De bondade. Revista-se ou vista-se de bondade. Qual o terceiro aspecto aí dessa vestimenta? Humildade. Vamos lá? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de humildade. O que mais, irmãos? Mansidão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de mansidão. Que faz mais parte dessa vestimenta do discípulo de Cristo? A capacidade de suportar, de escorar, de servir de amparo para o outro. Suportai-vos uns aos outros. De que é mais que ele precisa estar vestido? De perdão. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vista-se de que mais? De amor. Versículo 14. Vamos ler juntos? Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Percebem, queridos, qual é a vestimenta que um discípulo de Cristo deve possuir? Ele deve vestir a misericórdia, ele deve vestir a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, a paciência, o perdão, a capacidade de suportar, o amor. Mas o Esdras, ele diz que do versículo 12 ao 14, Paulo está tratando sobre o caráter. E quando chega aqui no versículo de número 15,
Paulo está tratando sobre a conduta. E nesses 3 versículos seguintes agora, queridos, nós encontramos a conduta cristã. Se o caráter do cristão é caracterizado por essa vestimenta, a conduta cristã, ela é norteada por alguns princípios. O primeiro, ela é regida pela paz de Cristo. Versículo de número 15, vamos lá? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo é o árbitro do coração do cristão. Quando ele tem a convicção de que está fazendo a vontade de Deus, a paz de Deus o inunda. Mas ao mesmo tempo, quando ele sabe que está contrário à vontade de Deus, seu coração e consciência são atormentados diuturnamente. Qual é a segunda perspectiva aqui da conduta cristã? Além de ser regido pela paz de Cristo, o discípulo de Cristo, ele vive submetido à palavra de Cristo. Observe o versículo de número 17, vamos ler juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Naquele contexto em que havia falso ensino, em que havia falso mestre, em que havia tradição humana, usos e costumes humanos que os falsos mestres queriam impor como a lei de Deus, Paulo disse: submeta a sua vida à palavra de Cristo, e não às tradições humanas, e não aos usos e costumes inventados, criados por homens. Submeta sua vida somente à palavra de Cristo. Terceiro, identificados pelo nome de Cristo, versículo de número 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Como cristãos, levamos o nome de Cristo. E o nome de Cristo, ele representa a identificação aqui no texto. Sinônimo de pertencimento. Sinônimo de que faço parte da família do povo de Deus. Queridos, nós podemos perceber aqui que o caráter e a conduta cristã, eles são forjados, ou eles são construídos, ou eles são formados, reformulados, transformados a partir do momento em que somos unidos a Cristo Jesus. E na minha percepção, queridos irmãos, o versículo 6 e 7 do capítulo 2 é emblemático. Porque eu não sei se os irmãos se recordam, mas lá no capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo disse: assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele, nele edificados, nele radicados, nele edificados na fé, crescendo em ações de graças. Paulo está dizendo que a partir da conversão, a partir do novo nascimento, a partir da nova vida, o caráter e a conduta cristã são formados, são forjados na nossa vida. Daí, queridos irmãos, Paulo mostrar aqui nesse capítulo 3, que aquilo que caracteriza a vida sem Cristo está descrita nas listas dos versículos 5, 8 e 9, a parte A. O que é que diz as listas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar e mentira. Agora, com Cristo, a lista muda.
E agora não é mais aquele indivíduo dominado, norteado pela sua velha natureza, mas evidencia virtudes, e virtudes cristãs, virtudes que haviam de maneira plena, perfeita, na pessoa de Cristo Jesus. E a grande pergunta, irmãos, que nós devemos fazer é: como é possível a gente evidenciar essas virtudes cristãs nos nossos relacionamentos interpessoais? Como é possível eu e você amarmos o nosso semelhante a despeito das suas imperfeições e falhas? Como é possível perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos fizeram algum mal? Como é possível ser longânimo, paciente, tolerante, ser até mesmo escora, suporte para aquele que está a cair, a tropeçar? Como é possível viver isso? Paulo deixa muito claro, queridos, que isso só é possível por meio da obra de Cristo aplicada em nosso coração, na minha vida e na sua vida. E a afirmação básica que Paulo utiliza aqui, se referindo ao perdão, poderia muito bem se referir a todas essas virtudes. Porque no perdão, Paulo diz: perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Aí ele diz: assim como Cristo vos perdoou, perdoai vocês também. Como eu e você podemos ser humildes? Aprendendo com Jesus, que disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Como eu e você podemos ser mansos? Aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração. Como eu e você podemos amar o intragável? Como Deus, que nos amou sendo nós intragáveis, seus inimigos. Como podemos nutrir paz com o nosso semelhante? A partir do momento em que, justificados mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Porque se eu estiver em paz com Deus, eu vou ter paz com o meu próximo. Se eu não estiver em paz com Deus, eu vou estar em guerra com o meu próximo e com o meu semelhante. Viver essas virtudes cristãs só é possível mediante a obra de Cristo aplicada na minha vida e na sua vida. De nós mesmos, nós não conseguiremos produzir essas virtudes se não for por meio da pessoa de Cristo agindo e habitando na minha vida e na sua vida. Segundo lugar, queridos, a vida cristã é virtuosa não apenas na relação interpessoal, mas na relação familiar. Agora vamos observar os versículos seguintes, porque Paulo sai dessa relação interpessoal, ou seja, com qualquer outra pessoa, com o próximo, seja ele no ambiente da igreja, no ambiente do trabalho, no ambiente do lazer, no ambiente da família, ou nesses ambientes externos, e agora ele vai para o ambiente da família. Agora o núcleo que ele vai analisar é a família. E aí Paulo faz algumas observações. Primeiro, ele olha para as mulheres e diz: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Interessante, queridos, que a submissão da mulher ao marido é algo tão questionado, não apenas no nosso século, mas sempre o foi. Embora movimentos minoritários, como os que nós muitas vezes contemplamos nos nossos dias, hasteiam com muito mais vigor e veemência a questão da não submissão da mulher ao seu marido. Mas o que Paulo tem em mente quando ele fala sobre a submissão da mulher ao marido? O reverendo Augustus, comentando, disse o seguinte: a orientação do apóstolo é para que as esposas compreendam que é próprio de uma serva do Senhor ser submissa ao seu marido, porque ele é o cabeça da mulher por orientação do próprio Deus.
Assim como o pai é o cabeça do filho, o homem é o cabeça da esposa. William Hendricks ressalta que esse aspecto da submissão da mulher ao marido não implica na inferioridade da esposa em relação ao seu marido. Eis a razão porque Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele disse: em Cristo não há diferença entre mulher e homem, todos são iguais, o que há distinção é apenas em relação ao seu papel. Diz mais Hendricks: não é absoluto, ou seja, se o marido impor algo contrário à Escritura, a mulher não está submetida ou não está sujeita a essa submissão irrestrita. Terceiro, é emitido num contexto de amor, do qual as esposas devem ser o objeto. E aí sim nós chegamos à segunda afirmação de Paulo no contexto do ambiente familiar. Qual é? Versículo 19: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Duas questões Paulo enfatiza aqui. Primeiro, a característica desse amor. Que amor é esse? É o amor que envolve a relação sexual, mas que ultrapassa o relacionamento sexual. É um amor sacrificial. É o mesmo amor pelo qual Cristo amou a sua igreja e por ela se doou. Mas Paulo deixa muito claro outro aspecto: além de amá-la, não a trate com amargura, com rispidez, com grosseria. E o reverendo Augusto diz: tratar com amargura significa tratar mal, ser grosseiro, usar palavras duras, humilhar a esposa, desprezá-la, ignorá-la. Paulo avança, queridos, e além de falar às mulheres, além de falar aos maridos, ele agora fala aos filhos. O que diz o versículo de número 20, vamos ler? Filhos, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Certamente aqui nós poderíamos evocar Êxodo capítulo de número 20, versículo 12. O que é que diz lá Êxodo capítulo 20, versículo 12? O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem o quê? Os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo agora vai falar sobre a responsabilidade dos filhos de obedecerem aos pais, de honrarem aos pais, de respeitarem os pais. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção é que Paulo usa aqui uma expressão, de uma certa maneira, muito genérica. E a gente pode pensar que é genérica, mas não é. O que é que Paulo diz? Filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. E a pergunta que a gente deve fazer ao texto é: tudo que o pai mandar o filho fazer, ele tem que fazer? Tem, desde que seja de acordo com a palavra de Deus, desde que não seja uma transgressão, uma quebra da lei de Deus. Se os irmãos perceberem, nós vamos ver isso até o final, há um princípio de submissão norteando as relações da esposa ao marido, dos filhos aos pais, dos servos aos senhores. Mas esse princípio de submissão, ele é quebrado a partir do momento em que aquele que está acima estabelece uma ordem, uma norma que fere e que quebra o princípio da lei de Deus. Abrindo parênteses, irmãos, até mesmo no que diz respeito à obediência civil. A igreja obedece ao governo civil enquanto este não estabelecer leis que sejam contrárias à palavra de Deus. Quarto e último procedimento no ambiente familiar agora diz respeito aos pais.
O que é que diz Paulo no versículo 21? Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Irmãos, há algo aqui nesse texto muito significativo, e eu não posso passar por ele sem destacar. Ao ler na versão em português, na tradução, você pode pensar aqui que pais está se referindo a mãe e pai. Mas no texto original está se referindo à figura do pai. Paulo não está tratando da coletividade, mãe e pai. Paulo está falando do pai. Porque da mesma maneira que ele estabeleceu lá que a esposa deve ser submissa ao marido, e esse marido deve amar sua esposa com amor sacrificial e consequentemente não a tratá-la com amargura, agora esse pai tem a responsabilidade e o dever no que diz respeito à educação cristã dos seus filhos. É claro, queridos irmãos, que a mãe exerce essa função, porém, aqui a figura do pai, a responsabilidade do pai de fazê-lo. Segundo, queridos, Paulo, além de falar sobre essa responsabilidade do pai, ele diz que essa educação cristã, essa formação do caráter, ela deve ser exercida e ser feita com amor, mas com correção. A ideia aqui de pais, não desanimem os vossos filhos, pais, não desmotivem os vossos filhos, é aquela ideia do pai que coloca uma carga tão grande sobre os seus filhos, que eles se sentem desanimados, desestimulados, com a seguinte ideia: eu jamais vou corresponder à expectativa do meu pai. E aí Paulo disse: não desanime os seus filhos, não desestimule os seus filhos. Mas por outro lado, queridos, conquanto o pai tem que educar o seu filho com amor, ele não pode negligenciar a correção. E quando a gente pensa em negligenciar a correção, a gente se lembra do primeiro livro de Samuel, quando Eli, sacerdote que servia ali na casa do Senhor, foi tolerante com seus dois filhos, Hofni e Finéias, permitindo que eles desonrassem o culto ao Senhor e simplesmente cruzassem os braços. E a repreensão que Deus faz a Eli é: Eli, porque você honrou mais os seus filhos do que a mim? Não provoquem os filhos ou não desanimem os filhos. A gente poderia lembrar da expressão do apóstolo em Efésios 6,4, quando ele diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, e aqui eu falo especificamente para os homens, eu creio que é hora de refletirmos sobre a nossa responsabilidade, sobre o nosso papel. Deus designou a função de líder do lar ao marido, ao pai. Ele é o cabeça, ele é o condutor da sua família para o caminho de Deus. A semelhança de Josué, escolham a quem vocês querem servir. Se os deuses da além do Eufrates, os quais serviram os vossos pais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Claro que você, mãe, e aí quando há situações de divórcio ou de viuvez, em que muitas vezes pesa sobre a mulher a responsabilidade dupla de ser mãe, de ser pai, peça graça a Deus, mas exerça esse papel também com excelência. Ensinemos os nossos filhos os valores do reino de Deus. E ensinar os nossos filhos os valores do reino de Deus
é corrigi-los, é estender a mão quando eles tropeçam e caem, mas é ao mesmo tempo aplicar a santa disciplina para corrigi-los, para melhorá-los e não me fazer cúmplices dos seus erros. Queridos, quem aqui tem condições de ser esse marido que ama incondicionalmente a sua esposa? Quem aqui tem condições de ser essa mulher tão submissa ao seu marido? Quem aqui tem essa condição de ser um filho extremamente obediente às ordens dos seus pais? Ou quem, como pai, consegue exercer a sua paternidade ou maternidade de maneira tão plena e perfeita? E aqui, queridos, eu creio que o texto nos chama a olharmos para a pessoa bendita de Cristo Jesus. Aqui eu creio que nós podemos ver um filho obediente ao seu pai. Obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós vemos um marido fiel, abnegado, sacrificial, que amou a sua esposa, que é a sua igreja. Mas por outro lado, queridos, aqui nós vemos um exemplo de um pai perfeito, o nosso Deus, que disciplina na medida e na proporção correta os seus filhos, porque Ele nos ama. Esses princípios familiares, queridos, não poderão ser praticados, ser vivenciados sem a graça de Deus na nossa vida. Sem Cristo ser a motivação, ser o encorajamento para a vivência deles. E terceiro e último lugar, queridos, a vida cristã é virtuosa na relação interpessoal, a vida cristã é virtuosa na relação familiar e a vida cristã é virtuosa na relação social. Olhe comigo agora, parte final do texto, a partir do versículo 22. Paulo tratou sobre os relacionamentos interpessoais, Paulo tratou sobre a vida familiar, agora ele vai tratar sobre as relações sociais ou trabalhistas. E duas classes básicas Paulo tem em mente aqui, a figura dos escravos ou servos e a figura dos senhores, dos patrões. Vamos olhar como Paulo fala sobre a questão do servo. Versículo de número 22 ao 25, Paulo diz: servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Algo interessante, irmãos, aqui para a gente introduzir, é que a escravidão não foi, nesse momento, objeto de debate de Paulo. Paulo não está aqui trabalhando sobre a legitimidade ou não da escravidão. Não é esse o foco de Paulo. O Esdras diz que naquela época em que Paulo escreveu essa carta, havia cerca de 6 milhões de escravos no Império Romano. E alguns desses escravos eram pessoas cultas, com responsabilidades altas, inclusive de
educar e de ajudar na educação dos filhos dos senhores. E é interessante que Paulo aqui, no tratar sobre essa relação, ele não vai dizer, olha, eu não vou trabalhar sobre a legitimidade ou não da escravidão. Meu propósito aqui é orientar vocês cristãos a que, seja em qual situação vocês estejam, testemunhem de Cristo, vivam para a glória de Cristo, mesmo num contexto de escravidão. Interessante que Paulo diz, olha, o servo cristão deve obedecer de forma absoluta ao seu Senhor como ministério a Cristo. Essa é a percepção de Paulo aqui. Servos, obedecei em tudo aos seus senhores. E aí o Esbes faz um comentário que eu acho interessante. Ele diz, se um servo cristão possuía um senhor cristão, não deveria aproveitar-se dele só porque eram irmãos em Cristo. Antes deveria trabalhar com mais afinco ainda, justamente também por ser um cristão. Deveria ser honesto e se dedicar inteiramente a seu Senhor. Seu trabalho deveria ser feito com alegria, não de má vontade, como ao Senhor, não para homens. E é pensando nesse contexto que Paulo então faz observações como: não obedeça e não sirva apenas se estiver sob a vigilância do Senhor, se estiver sobre os olhos do Senhor. Pelo contrário, entenda aquele trabalho como um ministério para Cristo. Como um ministério para Cristo. Queridos, a escravidão já foi abolida. E louvado seja Deus por isso. E o Evangelho foi, historicamente, um ponto fundamental para que esse regime ele fosse extinto. Para que esse regime fosse extinto. Mas o princípio aqui, que Paulo estabelece, da obediência, da sinceridade, da honestidade, da licitude, nas relações trabalhistas, esse princípio é válido. Essas orientações são válidas. E aqui, queridos irmãos, independe se é uma empresa estatal ou se é uma empresa privada. A responsabilidade do discípulo de Cristo, do servo de Cristo, esteja ele trabalhando numa empresa privada, esteja ele trabalhando numa empresa pública, ele deve observar esse princípio da obediência, da sinceridade, da honestidade, da licitude. Segundo, qual é a outra relação agora no âmbito social? É agora relacionada ao Senhor, e aí a gente vai para a parte final do texto, capítulo 4, versículo 1. Vamos ler juntos? Para a gente então pegar essa parte final. Senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Agora, o tratamento de Paulo sai do escravo e vai para quem? E vai para o Senhor. E vai para o patrão. E vai para o chefe. E vai para o gerente. Trate os seus escravos, os seus servos com justiça, com equidade. Eu não sei quantos dos irmãos lembram, mas quando eu trabalhei o capítulo de número 3, a parte introdutória, eu disse que estar conectado a Cristo significa mudança de cosmovisão. E aqui há uma implicação clara dessa mudança. Por quê? Porque para os senhores romanos naquela época, o escravo não passava de um objeto. O escravo não passava
de um animal que estava ao seu dispor para cumprir as suas ordens, para fazer aquilo que ele queria, independente de sofrer maus tratos. Aí Paulo agora chama os senhores, e aqui é importante frisar que Paulo está trabalhando com escravos crentes, com senhores crentes, com maridos crentes, com mulheres crentes, com filhos crentes, com pais crentes. Paulo agora olha para os senhores e diz: olha, se vocês estão inseridos nessa cultura em que o escravo não passa de um animal, de um objeto para vocês, mudem. Tratem eles agora com dignidade, com respeito, com justiça, com equidade. E aí, quando a gente pensa nessa parte de texto, a gente se recorda de uma carta escrita num tempo muito próximo a Colossenses, que é a carta que Paulo escreveu a Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um senhor, e ele tinha um escravo chamado Onésimo, e esse escravo fugiu, mas na fuga esse escravo se encontrou com Paulo, conheceu o Evangelho, conheceu Cristo. E quando Paulo faz a carta a Filemon, Paulo pede a Filemon que receba Onésimo agora, não mais como escravo, mas receba Onésimo como um irmão caríssimo. E Paulo diz: se Onésimo te deu algum prejuízo, Filemon, coloca na minha conta, que quando eu for ter contigo, eu acertarei, eu pagarei a conta de Onésimo. O escravo fujão, quando apreendido, estava sujeito a ir para o tronco e sofrer açoites e maus tratos pela sua desobediência e fuga. Agora aquele senhor, crente, conectado a Cristo, deveria receber o seu escravo não mais como um escravo, mas como um irmão caríssimo. Queridos, da mesma maneira que o servo, ele deve ser honesto, ele deve ser obediente aos princípios, aos preceitos de uma empresa, cumprir seu horário rigorosamente. O patrão, o chefe, aquele que desempenha uma função de gerência numa empresa, deve tratar os seus funcionários, os seus colaboradores de forma justa, de forma honesta, de forma respeitosa. E o que significa isso em nossos dias? Assinar a carteira de trabalho do funcionário, pagar todos os direitos trabalhistas, pagar uma remuneração justa. Tudo isso faz parte da figura do senhor, do patrão, do empresário, do chefe, no que diz respeito ao tratamento dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Significa também tratá-los com dignidade e respeito na frente dos demais funcionários e clientes. Isso é responsabilidade do senhor, do patrão, do chefe cristão. Queridos, eu queria concluir, e eu quero concluir fazendo uma pergunta. E a pergunta que eu queria fazer é: você tem evidenciado Cristo em sua vida através da sua conduta e do seu caráter? Será que nós temos tido essa vida virtuosa com o nosso relacionamento com o próximo? Será que nós temos tido essa vida virtuosa no nosso relacionamento familiar? Será que nós temos tido essa vida virtuosa nas nossas relações trabalhistas e sociais?
eu e você, não aqui dentro, lá fora, temos frutificado para a glória de Deus? Vida cristã é frutificar, é ser virtuoso em todos os ambientes onde nós estamos inseridos. Eu creio, queridos, que há um texto, dentre tantos da Escritura, há um texto que nós deveríamos memorizá-lo e orá-lo todo dia. Eu, particularmente, me uno nessa noite a Abacuque. Eu não sei se você teria essa coragem de fazê-lo, mas eu queria convidá-lo também a nos unirmos a Abacuque e fazermos a oração que ele fez no capítulo 3, versículo 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Aviva a tua obra, Senhor. Eu oro nessa noite, Senhor, aviva a minha vida. Você ora nessa noite para que o Senhor avive a sua vida? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar em pé e vamos orar ao nome do nosso Deus. E eu queria que você passasse esse tempo orando ao Senhor. Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. E à luz do que aqui nós acabamos de meditar, que tal orarmos como Abacuque orou? Senhor, aviva a tua obra. Nosso coração está endurecido, nosso coração está gelado, nosso coração está indiferente em relação às coisas do reino de Deus. Nós não temos frutificado onde estamos inseridos. É hora de orarmos, amados. É hora de clamarmos ao Senhor. De como Abacuque orou, orarmos nessa noite. Você pode até não ter muitas palavras para dizer, mas só diga essa se for um desejo genuíno do seu coração. Senhor, aviva a minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Deus amado, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. O Senhor sabe como está o meu coração e o Senhor sabe como está o coração dos meus irmãos nessa noite. Queremos, ó Deus, suplicar humildemente. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem compaixão das nossas vidas. Usa, Senhor, de graça, de benignidade, de bondade para com as nossas vidas. Perdoa, Deus, a nossa transgressão. Perdoa o nosso pecado. Perdoa a dureza do nosso coração. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Visita-nos, ó Deus. Visita-nos, ó Pai. Provocando uma mudança que só o Teu Espírito é capaz de fazê-lo. Nos tira, Senhor, dos escombros, do mundanismo, da secularização. Nos tira, Senhor, dos escombros da frieza, do orgulho, da soberba. Nos tira, Senhor, dos escombros da mágoa, do ressentimento, do ódio. E inunda-nos, ó Deus, com a Tua paz, com o Teu amor, com o Teu perdão,
com a renovação do teu Espírito. Nós não queremos, ó Deus, uma vida cristã medíocre. Nós não queremos uma vida cristã apática. Nós queremos frutificar para o louvor da tua glória, Senhor. Por isso, visita-nos nessa noite. Restaura-nos, Senhor. Reaviva o nosso coração. Inflama o nosso coração, ó Deus. Para que a gente tenha prazer e deleite nas coisas simples do Evangelho, na leitura da tua palavra, na vida de oração, na vida de comunhão, na evangelização, em falar das coisas do reino. Ó Deus, visita cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.